Ó, Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação Rosimeire Salles. Olá, olá, você que está aí nos assistindo na Rádio RCI, você que está nos acompanhando nas redes sociais. A gente está iniciando hoje um programa e nessa semana a gente comemora, no dia 10 de novembro, o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento. Olha que bacana essa data, né? A gente tem uma ciência pela paz. É tudo que nós estamos precisando neste momento, principalmente nesse país, não é isso? Gente, hoje a gente tem um programa especial, a gente está aqui com a autora Jacinta dos Santos, ela que é graduada em Geografia, ela é mestre em Geografia, área de Desenvolvimento Regional e Planejamento Ambiental, e ela é doutora em Desenvolvimento Local e Planejamento Territorial. A Jacinta vai estar falando sobre o livro dela, Reciclagem Consciencial, uma história de vida. Então, você que tem a oportunidade de ver o vídeo, vai estar vendo aqui a capa, né? Você que não está tendo essa oportunidade, o livro está disponível, você pode acessar o shopcons.com.br ou se dirigir aqui ao CAEC, na livraria do CAEC, que o livro já vai estar disponível. Jacinta, receba as nossas boas-vindas aqui no programa Entre Livros. A gente gostaria, então, que você contasse um pouco. O seu subtítulo é Uma História de Vida. Então, o que nós gostaríamos de saber é a sua história de vida. Por onde começou a história de vida da Jacinta? bom, eu acho que minha história de vida começou, eu comecei, né, a falar sobre isso a partir de, acho que 2015, por aí, quando eu mudei para Foz, que eu comecei a pensar em escrever a minha história de vida, né? E comecei a me preparar. Estava muito longe ainda, quer dizer, eu ainda tinha só a ideia, eu não tinha começado a escrever. Eu acho que foi mais em 2017, 18, que eu comecei a escrever mesmo a minha história. E pensar que talvez saísse um livro mesmo, né? Então, a princípio, a gente fica inseguro e não sabe se vai conseguir chegar, né, a realizar esse desejo, né? E aí você vai escrevendo, quer dizer, vai tomando forma, né, aquilo que você está pensando, você vai entendendo algumas coisas e também vai passando por uma reciclagem, né? O processo da escrita de uma história, né, acaba sempre passando pela reciclagem, né? Por isso até no final esse nome, reciclagem consciencial, porque eu realmente passei por uma reciclagem consciencial em todas as etapas que eu fui escrevendo, né? Aquilo ia acontecendo, o processo ia acontecendo, né? Eu ia reciclando. E ele E, finalizou em 176 páginas, não é isso? exatamente. Agora, eu Não conheço é um pouco da sua história, né? A gente, né, é amigas aí de longa data, né, Jacinto? Mas eu queria que você muito. contasse aí para o pessoal que não te conhece, né, um pouquinho aí da sua família, como é que foi. É uma história muito interessante a sua, a gente aprende muito ouvindo, né? Então, vamos, É, passa isso para o pessoal que está acompanhando. Como é que foi aí chegar nesse mundo? na realidade, né, eu escrevi sobre a minha história porque é uma história que muita gente do país também, né? Muitos brasileiros passam por essas histórias assim, né? Não é uma coisa muito incomum. Mas, para a gente, a nossa história é muito importante, né? E eu comecei minha história na zona rural. Eu nasci numa área rural do interior de São Paulo, né? E lá
nessa área rural, era uma colônia, né? Chamava Brejo Alegre, é um Olha, nome até bem alegre. Foi lá que eu nasci e lá que eu fiquei até algum tempo, né? Mas o processo da minha infância foi bem tumultuado, essa primeira fase da infância, porque os meus pais eram muito pobres e ficavam passando de fazenda em fazenda, né? Trabalhando aqui, trabalhando ali, e a gente não se fixava muito. Então, por isso foi assim, meio tumultuado. E esse processo marcou bastante a minha infância, né? Porque foi o período que eu passei com a minha família biológica. Porque logo depois minha mãe morreu, eu tinha 6 anos, né? Então, aí eu e minha irmã e meu irmão, éramos três, e a gente foi é, separados, né? Basicamente, cada um foi por um lado, né? E fomos, fomos adotados por diferentes famílias, né? Então, eu passei a sair de uma família biológica, né, que, que eu vivia com meus irmãos, e depois fui para outra família que eu não conhecia, né? Era desconhecida. Então, foi um processo assim, bem traumático, né? Mas é, eu aprendi muito com tudo isso, né? Porque depois tive que me adaptar a essa nova família e tive toda as dificuldades que isso acarreta, né? Então, essa passei por essas dificuldades, mas eu acho que o que eu passei me fortaleceu. Eu não acho assim que foi tão que foi só sofrimento. Não, eu aprendi muito. Foi muito bom ter mudado a minha mesologia, né? Eu saí do meio rural, fui para a cidade, fui estudar, fui ver outras coisas, então aprendi muito com isso. Então foi foi uma mudança drástica, mas o que veio de positivo para mim foi muito bom. Entende? Então eu não posso reclamar. Né? como que era a nova família, assim, para você? Era uma família, né? Dali passou a ser a sua família. Como é que é? E, então, essa nova família foi um pouco foi difícil a adaptação, porque era muito diferente, né? É, quer dizer, eu fui para lá não como uma pessoa, como uma filha, eu fui como uma agregada mesmo, porque na época as famílias elas adotavam as crianças mais assim, para fazer algumas coisas na casa, para cuidar dos outros. Eu fui para cuidar, para ficar, para brincar com a filha da minha madrinha, que depois essa mulher eu chamei de a gente para ficar mais aconchegante, né, e para ter mais intimidade, eu passei a chamá-lo de madrinha. E isso era comum na época, muitas pessoas adotavam crianças assim, né? E até hoje ainda existe isso, sim. Então, quer dizer, eu era filha, mas não era filha, né? Às vezes era chamada de filha, às vezes não era empregada também. Então, era uma situação meio dúbia, mas, olha, Aí você assim mesmo, ficou nessa família, assim, até a adolescência, até casar, como é que foi, assim? não, eu fiquei até na adolescência, na adolescência, eu saí dessa família com 20 anos, mais ou menos, né? Então, É, e foi não foi por casamento nem nada. Na realidade, eu abandonei a família, porque houve um problema de crise entre mim e a família, e eu acabei saindo, deixando a família, porque havia muita fofoca, muito problema, e acabei indo para. Na realidade, eu fiquei na família mesmo, mas na casa do filho mais velho dessa minha madrinha, que era casado, e eu fui morar com eles,
E isso foi um rompimento muito sério, a família ficou muito sentida por causa disso. Então, foi um problema sério. Mas foi uma forma também de eu me libertar, porque na época eu estudava, né? Eu fazia o normal, né? Que era um curso de ensino médio, né? De formação de professores. Eu fazia esse curso e a minha intenção era depois trabalhar, né? Dar aula, que na época se podia dar aulas apenas com esse curso normal. E foi o que eu fiz, né? E foi difícil, mas eu saí. Aí eu deixei, eu morava em Araçatuba, interior de São Paulo. Eu saí de lá e fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? E é de onde E nós aí, conhecemos, né? Minha cidade pois é. Então, eu fui para Campo Grande e comecei a trabalhar, né? Comecei a dar aula não em Campo Grande, né? O primeiro ano eu fui para Terenos, próximo a Campo Grande, e depois eu vim para Campo Grande. Mas foi uma luta, aí foi difícil mesmo. Aí não foi fácil porque eu comecei a trabalhar e logo comecei a fazer faculdade. Então, eu tinha que ir para Campo Grande para continuar, né? Então, foi difícil. e você foi para Mas nada, e aí você foi com a cara nada. e a coragem para Campo Grande, você para Terena, você foi assim com a cara e a coragem, Olha, sem lenço, sem documento, sem lenço e sem enfrentar a documento, eu fui com uma vida. amiga. Aliás, fui com uma amiga, né? Na época, eu tinha o quê? 21 anos e nós resolvemos, 21 para 22 anos, né? E nós resolvemos ir para Campo Grande para tentar a sorte, porque era difícil conseguir aula, né? Então, em São Paulo. E aí a gente foi para Campo Grande porque havia mais possibilidades de dar aula, de trabalhar, né? Que eu almejava muito era trabalhar. Então, esse processo de saída foi uma reciclagem para mim, né? Foi um processo de reciclagem sério que eu passei, né? Porque eu cortei a, a, as amizades, a família, né? E fui para Campo Grande. Então, rompi o processo Foi um segundo de rompimento. vida. É um processo de vida que eu tinha antes, né? Que era eu era muito subserviente ali para a família. Se eu continuasse, eu ia ficar numa vida de servir, né? Não ia sair daquela situação, entende? E foi muito bom para mim ter rompido o processo todo que eu estava vivendo e ir para outra cidade, né? É como se Com você isso, tivesse vivido várias vidas numa vida só, né? é, é verdade. Primeiro você sai da sua família, você entra numa nova família, depois você sai dali, você vai para uma outra família, que é a mesma, mas é outra. Depois você sai É, dali e vai com uma amiga. Então, é assim, são mudanças radicais da sua vida, né? Não foi assim tudo, muito radicais. né? Olha, e quando eu saí, fui para Campo Grande, nós fomos morar numa república. Era algo novo, né? Nós morávamos em 6 meninas juntas ali e fomos cada uma fazendo uma faculdade, trabalhando. Então, foi completamente diferente. Então, foi um processo muito bom para mim, né? Que melhorei o meu relacionamento com as pessoas, né? Enfim, foi um processo que eu aprendi bastante também, né? Nessa separação dos seus irmãos biológicos, como é que ficou? Você foi com essa família e você não teve mais contato com eles? Ou você encontrava, você sabia onde é que eles estavam? E o seu pai, como é que foi, assim? Cada um para um lado? É, olha, meu pai, ele era alcoólatra e ele não tinha condições de ficar com a gente, né? Tanto que quem realmente nos levou para sermos adotados foi uma irmã mais velha,
que era do casamento da minha mãe, né? Essa irmã, nós fomos para a casa dessa minha irmã e ela nos levou até o político político da região, né? E esse político que, na realidade, nos encaminhou. Foi isso que aconteceu. E meu pai, ele vivia uma vida mais dele, solitária dele, né? E com álcool, né? Sempre bebendo, sempre. Então, com a morte da minha mãe, ele ficou pior, né? E aí a gente não tinha condições de viver com ele. Foi a melhor coisa que aconteceu, foi esse processo, apesar de parecer muito traumático, mas foi bom para nós, E, entende? e Porque com ele, o que nós vocês tinham teríamos feito? contato assim com ele? Vocês sabiam dele, onde é que ele estava, como é que era? Ou assim, Ele, no mapa? olha, na realidade, ele me procurou umas 2 vezes. Os outros filhos ele nem conseguia, porque minha irmã foi enviada para o Rio de Janeiro. E meu irmão, apesar de estar em Araçatuba, a senhora que o adotou não queria contato. Então, só eu que tive um contato rápido com ele, né? E ele foi viver a vida dele e a gente a nossa, né? Agora, claro que aí cada um encarou aquela realidade de uma maneira, né? Para mim, eu guardei uma mágoa grande dele, assim, porque eu passei a vida achando que ele era um vilão, né? Mas, na realidade, agora, quando eu escrevi o livro, eu percebi que não, ele é uma pessoa comum que não conseguia vencer o vício do álcool, né? E não ia ter condições de criar os filhos, Doente, entende? né? Porque é uma doença, né? O alcoolismo. É uma doença que não tem jeito, né? Então, e não tinha recursos, e toda essa problemática que a maioria vive aí, né? Para vencer o vício do álcool. Mas olha, Jacinta, a gente ainda quer saber um pouquinho mais aí da sua história, mas a gente vai chamar aí nossos amigos patrocinadores. Pessoal, um minutinho e nós já estaremos de volta aqui conversando com a Jacinta sobre a reciclagem consciencial. Legal. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Sales. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Sales. Nós estamos com a autora Jacinta dos Santos falando sobre a obra Reciclagem Consciencial, uma história de vida. E ela parou a história dela, ela adolescente, né? Saindo da adolescência na juventude, indo fazer faculdade, morando em república. E aí, o que aconteceu depois disso, Jacinta? Olha, depois disso, a gente, quer dizer, eu passei a, a continuar os estudos, a trabalhar. Eu estudava e trabalhava, não? Então era uma vida corrida, difícil, muito difícil, foi uma época difícil mesmo. Mas eu consegui vencer, paguei a faculdade, consegui é, me formar, tudo certo. E foi só melhorando, né? Porque com o tempo você vai aprendendo muita coisa, né? Eu aprendi muito nesse período e depois quer dizer, eu fiquei alguns anos, né? Dando aulas. Depois que eu me formei, logo veio a divisão do Estado, né? Me classifiquei na época, veio o concurso, eu fiz concurso, passei em 2 concursos. Então, eu fui só adquirindo cada vez mais, eu me fortalecendo como pessoa, como professora, né? E com o tempo, você colhe os frutos daquilo que você plantou, né? Então, o trabalho árduo, cansativo, valeu a pena, né? Foi bom, foi. Amores, conta dos amores. Sim.
isso também teve, né? O período de república foi bem esse período, né, dos amores, né? E eu tive um companheiro interessante, né, que, aliás, é o pai da minha filha, que a gente viveu um romance muito rápido, mas tivemos essa filha, e pena que não deu certo, né? Acabamos desistindo um do outro. Foi difícil, mas valeu a pena. Pelo menos valeu a pena porque disso restou a minha filha, né? E a gente continuou a vida, né? Eu fiquei mais arisca, mais difícil de me relacionar nesse período todo aí, porque tinha sido muito forte o nosso relacionamento, né? E aí eu deixei as coisas passarem, né? E muitos relacionamentos que eu poderia ter firmado nesse período não deu certo porque eu tinha muita mágoa ainda do relacionamento rompido. Então isso é ruim, né? Até eu vencer esse processo demorou um pouco, entende? Mas aí consegui, a partir do momento, em 94, eu conheci a Conscienciologia, né? E aí começou as mudanças reais mesmo, que até então era muito superficial os processos que eu vivia. Agora, Né? você que teve uma questão assim de maternidade bem marcante, né? Você perder a mãe, depois ser praticamente criada por uma outra pessoa, né? Como é que foi o exercício da maternidade para você, tendo toda essa experiência assim de vida? Olha, da maternidade eu acho que foi bom, mas era uma época difícil porque a gente tinha pouca ajuda, né? Eu não tinha parentes em Campo Grande, não tinha ninguém para me ajudar. Então, era difícil quando a minha filha era pequena. As coisas. Você não tinha creche para deixar, você tinha que ter uma boa funcionária para te ajudar, né? Isso não era fácil achar. Então, eu enfrentei muitas dificuldades. Mas, por outro lado, eu vivia sozinha com a minha filha, então havia muito amor, a gente se dava muito bem e era aquela paixão pela minha filha, né? Então foi muito bom assim no processo, no contexto assim que eu a criei com muito amor, muito apego, tanto que eu apeguei tanto a ela que isso depois eu tive que cortar o processo, porque eu fiquei mãezona por muito tempo, coisa que não deveria acontecer. É porque para Então, você é como se fosse uma compensação, né, daquilo que você não teve. é, exatamente. Mas aí eu vivia embalando ela quando ela não precisava mais disso, né? Quando ela já era adulta, ela era formada, tudo, eu consegui que, que ela se formasse, né? Dei estudo suficiente, tudo. E depois eu continuava o processo de ela continuar na minha casa, a síndrome do canguru, né? Nesse caso, prevaleceu, mas a culpa era minha, né? Eu que estava errada, eu devia ter feito como os outros pais fazem, né? Chega um momento que as pessoas se casam e saem de casa, né? Eu não, eu continuei a dar casa, comida, tudo. Então, foi foi um processo longo para mim desvencilhar, né? Essa compensação que eu procurei nela foi negativa, né? Eu estava ali como um guia cego, né? Na Que verdade, foi um aprendizado, né? Você quis passar uma coisa que você não teve, né? Só que é, foi excessivo, mas assim, sempre a gente está aprendendo, né? A vida é um aprendizado, né?
Então, exatamente. por O aí. mais importante é que eu consegui romper, né? Deixar eles, o casal viver a vida deles, sem interferência, sem nada. Isso foi muito importante para eles e para mim. Porque Né? aí você se fortalece, né, sozinha, você tem que ser É, autossuficiente, né? Tem que é, ficar bem, né? Realmente exatamente. é mais uma ruptura, né? Mais uma ruptura, É, se for pensar assim, né? É mais não, foi uma grande ruptura para mim. ruptura na sua vida, né? Sua vida ela foi bem. Foram várias, realmente. E aí, bom, aí assim, você fez até o doutorado, né? Pelo seu currículo, a gente E viu isso, né? Então você acontece que teve ela é, e continuou estudando, né? eu é que eu como professora depois eu fui para a Secretaria de Educação do Estado, né? Isso me ajudou muito porque na secretaria você acaba aprendendo muito, entendendo o que é projetos, uma coisa que na escola você fica muito preso só aquele tipo de trabalho, e na secretaria não, você tem um horizonte muito amplo de atividades, de coisas que você não sabe e você passa a aprender, né? Então, a aprendizagem aí é muito grande. E isso me fortaleceu muito. E eu vi a necessidade de continuar os estudos, né? Até porque eu fiz uma especialização e aí me convidaram para dar aula na faculdade, e era a faculdade de geografia e precisava muito de professor na época, né? E eu acabei indo dar aula nos momentos que eu tinha de folga. Não ganhava muito, mas era compensador porque você aprendia também muito com isso. Mas a faculdade cresceu, né, virou uma universidade, e aí ela começou a exigir, né, que os professores se qualificassem. E aí eu acabei fazendo mestrado, e depois do mestrado veio o doutorado, então foi tudo de rodão, né? Você começa uma coisa, depois vem outra, são novas necessidades. Então, você entra naquele rol e, de repente, você nem sabe como, mas está ali, né? Fazendo tudo que precisa. Você E foi trabalhava na secretaria e mais a aula ainda. Você tinha dois trabalhos aí. tinha dois trabalhos. Aí eu tentava conciliar, né? Tentava conciliar os dois. E aí dava certo, né? E aí, como que Aí, foi o seu encontro com a Conscienciologia? sim, a Conscienciologia foi em 94, eu conheci a Conscienciologia. Eu e minha uma amiga, nós encontramos um panfleto chamando para uma palestra na universidade. E foi aí que, indo nessa palestra, eu me deparei com a Conscienciologia. Mas, na época, eu cheguei até a fazer P1 lá, né, nesse período. P1 era um curso que fazia na época, né? Tinha P1, P2, P3, né? Até P4, né? E aí, nessa época, eu fiz o P1, mas aí eu estava envolvida com outras coisas e eu fiquei meio confusa. Eu achei que não era o momento ainda de continuar aquele processo. Eu não sei porque a outra não era religião, era um encontro que eu tinha da gnose, que eu participava. E aí eu falava, mas está meio igual, tem umas coisas iguais, tal. E aí foi onde eu me perdi da Conscienciologia. Você lembra quem foi a E eu, primeira professora? Foi a Mariângela Luckmann? ai, Não não lembro. lembro se era Maria Ângela, ou era Em Regina. 94, no primeiro curso que teve de Conscienciologia lá, na Universidade Federal. Era a Sim, Mariângela que era professora, mas eu não lembro se teve outros cursos no mesmo ano, para ver se sei.
A gente já se Já conheceu. se batia, né? Olha, eu não lembro o nome da professora, mas eu lembro bem que dela, assim, tinha muita presença, né? Tinha muita energia. E eu lembro dela andando e falando, né? Isso eu E me lembro bem. aí você ficou na gnose por um tempo e depois você voltou? Como é que foi? Não, eu fiquei um tempo e saí, né? Saí e parei. Eu não voltei. Eu voltei só em 2003. Ah, E, aliás, eu voltei por quê? Porque a minha amiga me deu um livro, quer dizer, não foi para mim, ela deu para minha neta um livro chamado Boa Noite, Universo. E aí eu fui ler esse livro e tinha lá, tinha um EV. E eu fui fazer o EV, e o EV foi um EV muito bom, muito forte, eu senti as energias, foi algo assim que eu nunca esqueci aquele EV, porque com certeza o amparador estava ali, né? Promovendo aquele EV. E eu fiz, e a partir daí eu falei, não tenho dúvida, é isso que eu quero. E aí eu procurei a voluntariado? Conscienciologia, Você entrou no né? voluntariado? Aí eu comecei fiz o CIP, fiz todos os cursos, já fui voluntariar. Isso tudo em Campo Grande. Isso em Campo Grande. Eu fiquei 10 anos em Campo Grande na Conscienciologia, já quer dizer, lá era IPC. o IPC, mas era a IC, né? A IC não, era o CEA, o CEA de Campo Grande do IPC, nesse período. Então, lá foi mais de 10 anos que eu fiquei, E aí, como é que até 2000. a decisão de vir morar em Foz do Iguaçu? Então, já a decisão de morar em Foz é porque desde 2000, quando eu fiz na OIC, eu fiz consciencioterapia em 2011, eu cheguei à conclusão que eu precisava romper o meu processo com a minha família, né? Principalmente com a minha filha, né? Deixar eles viverem a vida deles. E por isso eu me programei para mudar de casa. Então, a programação para mudar de casa me levou depois a pensar em mudar também de cidade. Então, eu pensei, por que não ir para Campo Grande, né? Então, foi um processo. Então, eu comecei a pensar desde 2011, e em 2015 eu realizei essa, esse processo todo, né? Essa mudança. Foi realmente foi um planejamento que os amparadores me ajudaram muito, porque tudo deu certo nessa mudança, entende? Eu já tinha tudo certo, as coisas não não tive nenhum problema e a mudança foi ótima, sem problemas. Eu não deixei nenhum rabo preso, eu fui bem calçado. Você já estava aposentada nessa época? Como é que foi? Sim, já estava aposentada, eu aposentei já do Estado, da universidade, então estava fácil para vir sem problemas, né? Não tinha nenhum impedimento. Não tinha nada que te Né? Então, segurasse, só o cordão umbilical. era o cordão umbilical que me segurava lá, mas eu podia vir para cá sem nenhum problema. Foi muito bom nesse aspecto. Uma vez em Foz do Iguaçu, e aí? Não, em Foz do Iguaçu, eu passei a fazer cursos, a voluntariar, e o voluntariado daqui era um pouco diferente do que de lá do CEA, de Campo Grande, né, do IPC. Aqui eu fui coordenar o voluntariado, aqui eu fui dar aula também, apesar de eu já dava aula lá, mas aqui fui também dar aula.
E o processo aqui é mais intenso, né? Ou você fica ou você fica, né? Ou você cai fora, né? Então, o processo foi intenso, mas eu me ocupei bastante, eu fazia dinâmica, eu procurei ser docente, dando aulas, né? Eu voluntariar, o voluntariado eu fazia em três locais. Eu ia para o holociclo, para o acoplamentário e para o voluntariado. Então, eu me ocupei muito até para mim entender melhor todo o processo. Foi muito bom, muito. Eu acho que foi esse período agora de esses 6 anos, 7 anos, foi excelente para mim, né? No, no contexto do voluntariado. Eu acho que foi primordial, foi uma escola. Mas, enquanto isso, eu também estava escrevendo, comecei os verbetes, né? Fiz vários verbetes, que me ajudou bastante, né? E artigo também. Então, quer dizer, podia até ter escrito mais, né? Mas ainda tem muito a aprender no campo da escrita, né? É, Mas foi bom. e nós ainda temos muito a aprender com você, mas só daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Pessoal, Muito bom. Obrigada. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Sales. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Sales. nós estamos conversando com a Jacinta dos Santos, ela que está falando da obra Reciclagem Consciencial, uma história de vida. Jacinta, mas olha só, depois de todos esses anos, você aposentada, morando em Foz do Iguaçu, como ficou o seu contato com a sua família? Você se reconciliou com eles? Você tem contato até hoje ou nunca mais teve notícia? Como é que é? Não, meu contato continua, claro. Não, fui para lá, vou 3, 4 vezes no ano para lá. A gente não, não modificou nada. Não, não, eu Não, de não com a forma. sua, não com a sua filha. Eu digo com a sua madrinha, com a sua família, a família da sua Ah, tá. irmã. Não, não. Não, não. O contato com a família que me adotou, eu cortei realmente. Eu não tive mais contato. É mesmo. Foi, aliás, até porque na época foi meio traumatizante, criou uma crise séria e eu acabei indo para um lado, eles para o outro, não teve assim muita reconciliação, apesar de que eu continuei com alguns membros da família, eu continuei em amizade, mas com a minha madrinha mesmo, eu realmente cortei a ligação, porque ela não queria mais que eu chegasse, que fosse na casa dela. Então, houve assim um rompimento, né? Pena, né? Mas eu sou muito grata a ela. Ela já faleceu? Já, Já, tá. já. Mas você tem É, contato ainda com alguns dos seus irmãos adotivos. Então, os irmãos, não, os irmãos adotivos não, eu tenho contato com meu irmão seus mesmo, irmãos de verdade, você tem seus irmãos? é, Ah, meu irmão mesmo. A minha irmã já é falecida também, quer dizer, essas gerações já está indo embora, né? Então, muita gente já faleceu. é. Você fala aqui sobre TENEPS, né? Você tem um capítulo sobre TENEPS. O que você pode falar, contar aí para a gente dessa experiência? A TENEPS. Bom, a TENEPS, para mim, foi um achado, né? É, quando eu fiz CIP, a primeira coisa aquilo que me impactou mesmo foi a TENEPS. TENEPS foi um impacto. Por quê? Porque eu sei que em outras vidas eu já fiz TENEPS, né? Tanto que foi um reconhecimento quando eu me deparei com a TENEPS. Foi um reconhecimento. E a partir daí eu comecei a TENEPS em 2005
E até então nunca mais parei a TENEPS. E para mim, ela sempre trouxe assim, ela mudanças essenciais da minha vida ocorreram por causa da TENEPS, entende? Porque sempre eu tive muito amparo. O amparo da TENEPS sempre me ajudou muito. E eu posso dizer que as reciclagens que eu fiz, né? Claro que eu tive que fazer todo um esforço para isso, mas a TENEPS me dava as indicações, sempre me deu essas indicações que favoreceram, né, eu entender o processo. Você tem bastante Tá? psiquismo? Não vou dizer que tem bastante, eu tenho Percebe um na pouco. TENEPS assim, a atuação dos amparadores, os clãs? Como? Você percebe na TENEPS, como é que é assim, na TENEPS você percebe ali o trabalho energético, as consciex? Sim. Olha, na TENEPS eu percebo as consciex, eu percebo as energias, eu já tive a projeção na TENEPS também, que me ajudou, né? E na TENEPS também eu tenho muita percepção, a percepção de consciex. Às vezes eu não vejo a consciex, mas percebo muito a, os grupos que entram, né? Com todo o processo de assistência feita. Então, isso E aí me ajuda bastante. você falou que você era da equipe aí do acoplamentário, né? Como é que era, então, essa experiência lá no acoplamentário? Do acoplamentário não era da equipe, é que eu participei de um projeto do acoplamentário, né? E esse projeto foi, foi realizado, acho que em 2018, eu teria que ver aqui, mas foi um projeto para a gente para favorecer e para melhorar o parapsiquismo, né? E a clarividência no acoplamentário. E realmente o projeto ajudou bastante nesse sentido, né? De você as suas parapercepções no acoplamentário melhorarem, a clarividência se tornar mais qualificada. Foi nesse sentido que esse projeto ajudou a qualificação no acoplamentário, né? E por isso até que eu escrevi sobre esse trabalho, esse projeto, porque ele me trouxe muitas percepções novas, né? A minha clarividência, eu melhorei a clarividência nas dinâmicas, né? Também por causa uma das questões foi esse projeto que me ajudou bastante. Agora, você foi professora praticamente sua vida inteira, né? É. Estava nesse meio aí da docência, e aí você vem para a docência conscienciológica. O que você, assim, tem para falar para a gente? Como é que é a diferença real de uma docência, né, numa faculdade e a docência conscienciológica? Foi A diferente? diferença. Como é que é? Nossa, muito difícil, muito diferente. A, a, Até a metodologia é diferente, né? Tudo é diferente, porque a docência é como se você tivesse que aprender tudo de novo. Não, claro que você tem algumas, você já tem alguns, eu diria assim, a metodologia, você tem uma metodologia que você desenvolveu, né, nos anos de trabalho, mas o amparo que você tem na docência conscienciológica e como é que eu diria?
é que você tem é diferente do contexto anterior, porque o contexto anterior da docência na SOCIM, você fica mais presa a conteúdo, a, a você passar para o aluno, mas não tem nada igual. É diferente o processo. Por quê? Porque você vai passar na docência conscienciológica as suas experiências, né? O que você realmente conseguiu desenvolver, né? Conseguiu evoluir nesse processo, entende? Então, difere muito. E se você não, na docência da Conscienciologia, se você realmente não reciclou alguns entraves seu, vai aparecer na docência. Quando você estiver passando as suas aulas, com certeza aquilo vai aparecer, entende? Não é que isso não aconteça na docência, na SOCIM. Claro que também pode acontecer, mas é diferente os processos. Na docência conscienciológica, você trabalha com intrafísico e extrafísico, e isso é muito gritante, é fundamental esse trabalho, entende? Então, Tem não dá. envolvidas, né? Tem uma assistência, né? Você tem um amparo ali junto com você, né? E o amparo está ali, está te ajudando, mas seus entraves é você que tem que vencer, né? Seus... Tanto que, por mais que eu estudasse conteúdo ali, estudasse, nem sempre adiantava. Por quê? Porque eu tinha os entraves lá, os trafares, né? Traço, força ali, às vezes apareciam, mas, no geral, eram os, os entraves, os defeitos que apareciam, né? Você Quer tem dizer, um capítulo que você chama assim, ó, síntese autoconscienciométrica. Qual é a síntese autoconscienciométrica da Jacinta? deixa eu entender. É porque aí essa síntese eu fiz do curso que eu fiz em Entendi. 2 anos, Tá. entende? Eu Uhum. fiz esse curso na Conscius, por Ah, isso eu passei esse curso, eu considero ele muito importante, porque você trabalha avaliação da com sua vida, né? É uma é, avaliação da sua vida, né? é verdade. Então, é ali que você trabalha com conscienciograma, né? Sim. Então, todo o trabalho com conscienciograma, você está revendo todo o seu processo de vida. Sim. Tudo passa por ali, né? E a Então, Jacinta... Desculpa, pode falar. Desculpa. pode falar, eu não ouvi. Não, eu ia falar assim, e a Jacinta hoje? Hoje, hoje estou aqui, né? Conseguindo. Autora de Conscienciológica, além de docente. Eu acho que agora eu dei um passo a mais, né? Talvez eu esteja próximo de ter concluído a minha ProEx, de estar concluindo a minha ProEx, não sei, né? Mas eu acho que agora, pelo menos, né, eu sinto que Fechou um ciclo. melhorei muito em algumas coisas, mas sei que tem que melhorar muito ainda em outras. Falta muito ainda. Ou alguma coisa para você depois que saiu o livro? Eu não entendi. Ficou o quê? Mudou alguma coisa para você Sim, depois que se saiu o mudou. livro? É, Ah, é a mesma. eu acho que mudou minha autoconfiança. Porque quando eu estava fazendo o livro, eu tinha muito. Eu tinha
dificuldade assim em pensar como seria as pessoas, como as pessoas receberiam esse livro, sabe? Então, isso às vezes eu me deixava refletindo sobre isso. E se não vender nada, né? Ninguém gostar do livro, e se isso, e se aquilo. Então, realmente, isso me preocupava. Mas quando, primeiro, no lançamento, eu percebi que as pessoas compraram, que tudo bem, que iam ler, aí eu já fiquei mais calma. Aí eu já percebi que realmente não era tão ruim. Isso aqui também te dá uma tranquilidade para você chegar no extrafísico e falar: eu deixei a minha história grafada, né? Tá fazendo Nem... assistência, porque o seu exemplo, ele faz assistência. Imagina, a pessoa que perde a mãe com 6 anos de idade, é adotada por uma família que, né, assim, difícil e você tem que adaptar a uma nova vida. Depois rompe com essa família, vai embora para outra cidade, tem uma filha para criar sozinha. Caramba, Jacita, é uma história assim exemplarista, né? E aí a pessoa, sabe o que isso dá impacto? Aquela pessoa que teve a vida boa, que teve tudo do bom e do melhor, que teve a família estruturada, e a pessoa fica assim, né? E aí, fez o quê da vida, né? Agora você passou por tudo isso e você está aqui forte, deixando escrito isso tudo, olha, tá tudo bem comigo, não tem problema de nada com isso, foi tudo aprendizagem. Não é isso? Isso é muito exemplarista. É uma sensação Pois é. de dever cumprido, né? A sensação é essa, de dever cumprido. Mas, assim, a sensação também é de responsabilidade. Parece que tem muito ainda a fazer. Olha, quais são então os planos para a Jacinta no futuro? Sim, eu quero continuar escrevendo. Quero continuar escrevendo verbete, quero continuar escrevendo o que eu puder de livro e assim por diante. Não quero parar, não. A minha intenção é essa, né? Adquirir o gosto, né? Adquirir, tem que continuar. Isso. E também porque agora eu me sinto mais, eu estou mais preparada, né, para esse processo, para continuar na escrita, né? Eu já tenho, pelo menos, caminhei um pouco mais, né, no processo. E é muito sério, né? Você deixar uma TARES, né? Você deixar escrito, você vai embora e as suas ideias estão aqui, né? Elas estão ajudando mesmo sem você estar aqui. Então é muito sério, eu acho isso, né? O livro é uma coisa muito séria. Eu estou aqui, eu valorizo muito o livro, sabe? Eu acho assim, é uma das coisas mais inteligentes que o Valdo Vieira trouxe de tudo que ele escreveu foi o incentivo da gente trabalhar com o livro, porque a gente trabalha a nossa atenção, a nossa concentração, a nossa associação de ideias, a nossa intelectualidade. A gente faz as reciclagens, porque isso, conforme você escreve, você vai vivendo tudo de novo, você vai sentindo, você vai entendendo. Não é isso? É isso mesmo. Resultado disso tudo, você publica, né? Gente, isso é uma inteligência. Mas, Pois é. para Jacinta, pode falar. Não, eu estou dizendo, eu ia dizer que é algo tão extraordinário, né? Quando você termina, que você percebe a dimensão que é escrever um livro, que você fica. Eu fiquei assim em estado de êxtase, assim, sabe? De tão emocionada com o processo. Eu não tinha ideia. Enquanto você está escrevendo, você está passando por reciclagem, por tudo, e você não percebe a dimensão. Só no lançamento que realmente eu fui percebendo como isso é. Né? Tá aqui, ó, impresso. Deixou de ser só nas Tá ideias, no ofício. a meta, o trabalho, tá aqui, ó.
realizou a obra. Pois é, isso não tem dinheiro que pague essa emoção, não é só emoção, né? Você entender esse processo todo, né? Tudo que você está vivenciando. Agora, Jacinta, a gente tem ainda alguns minutinhos. Se você tivesse assim, que dar uma mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente, o que você deixaria assim, de mensagem para as pessoas? Eu diria para as pessoas escreverem. Oh. Escrevam suas histórias, né? Enquanto você está escrevendo a sua história, você está revivendo todo esse processo, você está reciclando, a reciclagem acontece automaticamente, né? Não tem como fugir disso. Mas é tão grandioso, tão bom você vivenciar isso, porque você se livra de uma série de problemas que você, mágoas, raiva, tudo que você vinha carregando, né? E você se livra disso. E olha, gente, isso é muito bom. Quem sabe quantas vidas você vai ganhar nesse processo, né? Todo, de fazer isso, de melhorar, melhorar seu temperamento, melhorar tudo, né? Então, eu diria para as pessoas não perderem essa oportunidade de escrever sobre as suas vidas. Começar por aí, né? Muito bem. E aí a gente chama a pessoa aqui para contar para a gente, não é isso? Exato. Então, É muitíssimo isso aí. obrigada pela sua participação aqui no nosso programa hoje. Eu que digo obrigada, viu? Muito obrigada. E a gente agradece a você também, que esteve aí nos acompanhando, né? Sábado que vem estaremos aqui novamente. Tchau, tchau, Obrigada. pessoal. Até Tchau, sábado que vem. Tchau, tchau. obrigada. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.